volta no Instituto Fastef. Você já me conhece, o meu nome é Eduardo Maciel e nós estamos juntos com a turma do Rio de Janeiro, da INAP, a Vivi Rebelo, a Vivi Gonçalves, daqui a pouco o Paulo, o Vinícius, a Márcia, a Denise, a Vanessa e um montão de aluno aí que de vez em quando eu lembro o nome, de vez em quando eu esqueço, porque a memória pode falhar. Hoje nós vamos estudar juntos o Pentateuco. Já chegamos à nossa aula de número 3 e como eu gosto de frisar para todos vocês, se porventura você não assistiu a aula 1 de Gênesis e a aula 2 de Êxodo, pega lá no seu grupo de alunos, no seu portal Fastef e você terá todas as aulas para você rever e rever, porque é muito importante que nós façamos um curso assim com excelência. Eu costumo dizer muito que quem faz a escola é o aluno. Se a escola é boa, o aluno é bom. E eu tenho certeza que vocês são os melhores. Então hoje a gente vai continuar a nossa busca por conhecimento bíblico. Chegamos ao nosso terceiro livro do Pentateuco, são 5 no total, e hoje nós vamos falar do livro de Levíticos. O livro de Levíticos é um caminho para a santidade e uma arquitetura para o sacrifício sagrado. É um guia para a compreensão do sistema sacrificial, sacerdotal e uma tipologia da redenção. Deus tira o seu povo do Egito, aonde eles ficaram escravizados durante 400 anos, e depois desses 400 anos, eles, teoricamente, chegariam à terra que mana leite e mel, a terra prometida, num período de 40 dias, 60 dias no máximo, com mulheres e crianças. A gente sabe que para marchar com mulher e criança é mais complicado. 60 dias eles estariam lá dentro de uma rota Egito-Canaã, mas não foi bem assim, por causa da rebeldia, por causa de tantas coisas que Deus achou que eles precisavam passar por uma escola didática intensiva. Eles ficaram ali 40 anos, alguns até pereceram nas mãos do destruidor, tudo por causa da sua teimosia, tudo por causa de não confiar naquele Senhor que os tirou da terra do Egito. O significado do livro Levíticos, da palavra Levíticos, obviamente, é os levitas, o livro pertinente aos levitas. Na versão grega recebe esse nome porque se tratava da lei, do sacrifício, da tipologia, relacionada com os ritos, com os sacrifícios e com os serviços do sacerdócio levita. Então, na versão grega, o nome Levíticos faz uma homenagem a essas pessoas que eram levitas. Existem hoje uma prática nas igrejas evangélicas de chamar os músicos de levitas. Nem todo músico é levita e nem todo levita é músico. Isso é uma grande confusão aí. Levita são aqueles que são da família de Levi e que são responsáveis pela manutenção, pela administração do templo. Quando há uma responsabilidade de não deixar o fogo se apagar
e de se organizar, se administrar todas as coisas no templo, então aí nós podemos dizer que é um levita ou um obreiro, né? Alguém responsável pela casa do Senhor. Os levitas, nós não devemos levar em conta que todos os homens da tribo de Levi eram sacerdotes. Então, o termo Levi se referia aos leigos que faziam parte do trabalho manual do tabernáculo. Eu gosto muito de uma frase que eu aprendi com um dos professores do bacharel, que ele dizia que nem todos os levitas são sacerdotes, mas todos os sacerdotes são levitas, né? Porque levita é a tribo. Todo mundo que nasceu na tribo de Levi e que era responsável em montar o tabernáculo, desmontar o tabernáculo, era responsável pelos sacrifícios, por toda a administração ali envolvida no culto. Quem era dessa tribo era da família de Levi, mas nem todos eles eram sacerdotes habilitados para fazer, né, os sacrifícios, fazer os cerimoniais, para fazerem os ritos do Antigo Testamento. Esse título, Levita, o livro não vai se restringir, o livro não vai tratar apenas dessa tribo. Esse título, ele não é completamente inadequado, porque todos os sacerdotes da tribo de Levi eram levitas, mas o livro que nós vamos estudar nesta aula de número 3, ele vai além dessa tribo, porque ele vai falar de leis, ele vai falar de santidade, ele vai falar de cerimoniais, ele vai falar de tantas coisas, e se a gente pensar que tudo está restrito aos levitas, não está. Existem muito mais informações nesse livro, propósitos nesse livro, além de focarmos apenas numa simples tribo. Claro que eles são os responsáveis, claro que esse nome os homenageia, mas existem outros assuntos que envolvem esses 27 capítulos. O propósito do livro de Levítico é ensinar o povo a se portar diante de um Deus santo. Aquele povo, eles saem do Egito totalmente crus, totalmente despreparados, não sabiam nada de adoração, não sabiam nada de santidade, e Deus precisou fazer deste povo um povo adorador. Então foi ensinado para eles o culto. Quais eram os procedimentos corretos no culto para se realizar sacrifícios no altar? Eles não sabiam cultuar no Egito. Hoje a prática do culto nossa, dentro da liturgia, é uma coisa tão próxima a nós, é uma coisa tão natural, né? Ainda ontem o nosso pastor aqui estava dizendo: vocês são crentes mesmo, hein? Porque para vir na igreja no dia do jogo do Brasil, da Copa do Mundo, só mesmo sendo crente. Mas realmente é isso. Nós não poderíamos ficar em casa vendo o Neymar, vendo a seleção brasileira, se nós temos um compromisso maior de estarmos na casa do Senhor para cultuar, para adorar. Ontem foi até ceia do Senhor aqui, e eu não iria faltar uma ceia para ficar assistindo jogo de futebol. A segunda coisa é ensinar o povo o calendário. O calendário nos traz uma observância estruturada dos tempos solenes e das festividades judaicas. Claro que nós não somos judeus, mas se você procurar
um pouquinho sobre as festividades judaicas, o calendário judaico, essa cultura é lindíssima. A festa dos tabernáculos, a festa de Pentecostes, é uma cultura extremamente rica e esse povo foi aprender lá no deserto. Também a comunhão, né? As diretrizes para andar diariamente em comunhão e santidade em Deus. Nós precisamos ainda hoje aprender a termos comunhão vertical, eu e Deus, comunhão horizontal, eu e o meu irmão, e também a santidade, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. O mundo aí fora tem muitas propostas, o mundo aí fora tem muitos atrativos para que a gente perca aquilo de mais importante que temos, que é a nossa santidade. Se a gente não vigiar, não orar e não se manter conectado com Deus, nós podemos perder essa plena comunhão através da santidade. Por isso a importância de estar com Deus diariamente. O Evangelho em símbolos é trazido no livro de Levíticos. Tudo no Antigo Testamento aponta para o Cristo. O propósito final era preparar a mente daquelas pessoas que estavam no deserto para uma nova aliança, para as verdades de um novo tempo, estabelecendo como pano de fundo um visual prático para o futuro sacrifício. Então, toda a tipologia que nós temos no tabernáculo nada mais é do que uma prefiguração de Cristo, que seria, futuramente o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, aquele que morreria em nosso lugar. Então, quando nós entendemos essa tipologia, fica muito mais fácil nós compreendermos os propósitos de Deus através de Levítico. Levítico é o pano de fundo. Se não lêssemos e tivéssemos o conhecimento em Levíticos, nós não entenderíamos absolutamente nada sobre a morte de cruz. A morte de cruz seria uma incógnita para nós. O propósito desse livro era ensinar este povo como eles deveriam se comportar diante de Deus, no que diz respeito ao culto, aos procedimentos corretos da liturgia, como fazer sacrifícios, como observar em tempos solenes os calendários, as festas judaicas, como andar em comunhão com um Deus santo, vivendo sempre em santidade. Não adianta eu viver em santidade toda a minha infância se na minha vida adulta eu não me santificar. Não adianta nada eu viver em santidade toda a minha vida adulta se na minha velhice eu não me santificar. A santidade é para ontem, a santidade é para hoje, a santidade é para amanhã. Sem essa santidade nós não veremos ao Senhor e a nossa salvação correrá um sério risco. O Novo Testamento é o livro que também tem um propósito de preparar a mente humana para as grandes verdades do Evangelho. Levíticos, então, apresenta um Evangelho revestido de simbolismos. Nós temos até o simbolismo lá no tabernáculo de 4 cortinas que representam os 4 evangelhos. Então tudo, absolutamente tudo naquele desenho do tabernáculo, tudo, absolutamente tudo naquela liturgia do tabernáculo vai apontar para o nosso Senhor, para o nosso Salvador.
A gênese do sacrifício, o início do sacrifício, ele tem origem divina lá em Gênesis 3:21, lá no Éden, quando o primeiro sacrifício foi feito pelo homem, depois do pecado de Adão, quando um animal foi morto para fornecer pele, para cobrir o pecado original, para cobrir a vergonha do primeiro casal. Então, o primeiro sacrifício, ele é feito em Gênesis 3:21. Aí nós temos essa prática sendo transmitida no capítulo seguinte, quando Caim e Abel, essa humanidade se assimila à necessidade do sacrifício para se aproximar do Criador. Então, Caim deu um sacrifício que não era sua primícia, já Abel fez questão de dar o seu melhor. Ali nós já temos, então, uma padronização de que Deus gostava de receber os sacrifícios. A corrupção desvia, o desvio pagão desse povo, com o tempo, se torna um povo distante de Deus, se corrompem das práticas originais e se misturam aos costumes idólatras. A vovó dizia, quem se junta com porcos, farelo come. E é a pura realidade, porque eles se misturaram. As más conversações corrompem os bons costumes e eles começaram a agir como os outros povos pagãos agiam, sem esse temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Nós temos, então, uma sistematização levítica com a construção do tabernáculo, com a planta do tabernáculo, para restauração. Deus instituiu aqui no tabernáculo um sistema sacrificial em Israel para purificar o culto e ligar a nação exclusivamente a ele, ordenando: ninguém aparecerá no meu tabernáculo vazio diante de mim. Até porque a casa do Senhor, a presença do Senhor, não é uma casa de show, não é um clube social, não é uma fraternidade. A casa do Senhor é um lugar de reverência, é um lugar de adoração, é um lugar não aonde a gente vai semanalmente para ver os amigos, mas é um lugar onde a gente vai prestar o nosso culto a Deus. O sacrifício de Cristo, desde a antiga aliança, especialmente lá no grande dia da expiação, antecipavam o sacrifício mediador da nova aliança. Levíticos, então, é um pano de fundo para entendermos o sacrifício de Cristo no Calvário e a sua glória redentora. Não faria sentido para nós um homem, filho de Deus, Jesus, se entregar como ovelha muda no Calvário, crucificado entre dois ladrões. Dois ladrões foram crucificados com Jesus. Não faria sentido nenhum se nós não tivéssemos como pano de fundo todo o cerimonial, todos os sacrifícios que eram ali queimados e oferecidos no livro de Levíticos. Os sacrifícios, eles eram um meio pelo qual o povo podia se aproximar de Deus, e aí o Senhor ordenou: ninguém aparecerá vazio diante de mim. Nós não devemos chegar na casa do Senhor de mãos vazias. E eu não digo apenas no sentido de ofertas financeiras, Porque muitas vezes pode-se usar esse texto
para se pedir uma doação financeira que a igreja precisa pagar aluguel, pagar luz, pagar telefone, pagar internet, pagar suas despesas. Mas não é a oferta no sentido financeiro apenas. São sacrifícios de louvor, são sacrifícios de adoração, são sacrifícios de se doar pela vida de alguém, gastar tempo para discipular, amando a Deus sobre todas as coisas, amando as pessoas sobre tudo. Nós temos um sistema sacrificial em Levítico que foi instituído pelo próprio Deus para ligar a nação israelita ao nosso único Deus. Não obstante os sacrifícios, eles vão remontar o período primitivo da raça humana. Os povos pagãos faziam sacrifícios para os seus deuses e nós fazíamos sacrifícios para o nosso Deus. Por que hoje, então, não faz sentido nós matarmos alguns animais, como até algumas religiões, até o dia de hoje, fazem, e sacrificar, matar os animais, derramar sangue? Porque hoje isso já não é uma prática mais nossa, porque Jesus, ele já morreu, ele já ressuscitou e ele foi feito sacrifício por nós. Sacrifício esse absoluto. Não faz sentido nenhum nós continuarmos sacrificando se o nosso Senhor e Salvador já se sacrificou, já entregou a vida por nós, e se uma pessoa ainda na sua ignorância continuar fazendo isso, obviamente ela vai estar anulando aquilo que Cristo fez. Para que não anulemos, apenas damos a ele sacrifício de louvor e adoração. Em Gênesis capítulo de número 4, nós vemos os filhos de Adão, Caim e Abel, que já conheciam muito bem a prática do sacrifício. Então, provavelmente, o próprio Deus ensinou esses homens como meio de aproximar-se do Pai, do Senhor, através do sacrifício. A ideia, ela fica gravada na mente humana e o costume passa a ser transmitido para toda a humanidade. Nisso, o judeu é muito bom, hein? Transmissão oral. O judeu é muito bom em cumprir as tradições que vem passando de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto. A transmissão oral dessas tradições, dessas festas, é algo que acompanha o povo judeu numa sabedoria aí milenar. A estrutura do santuário, de um lado os sacerdotes, chefes de família pré-êxodo, do outro lado os levitas, uma instituição nacional pós-êxodo. Esses sacerdotes, eles eram mediadores de Deus. Esses levitas, eles executavam todo o trabalho. A linhagem desses sacerdotes eram exclusivamente de Arão, descendentes de Arão, tinham uma vocação dessa tribo estritamente hereditária. Já os levitas têm a sua linhagem do restante da tribo de Levi, não eram todos sacerdotes, eram leigos em relação ao altar. O acesso é um mistério direto no tabernáculo e o ofício no altar para os sacerdotes. Já para os levitas,
pessoas, homens separados por Deus, exclusivamente para esse serviço sagrado, mas sem oficializar sacrifícios. Apenas o sumo sacerdote, o sacerdote, podia oficializar. O foco dos sacerdotes, eles eram mediadores, era a dedicação em todo o tempo, full time, tempo integral, para cultuar o divino, para ensinar as leis cerimoniais que eram bem complexas, diga-se de passagem. Já o foco dos levitas era mesmo o trabalho braçal, a logística, o auxílio prático a esses sacerdotes no tabernáculo. Então eu volto a dizer, todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Haviam levitas ali que eram extremamente leigos nesse trabalho e só executavam aquele trabalho chamado braçal. Quais eram os resultados do sacrifício? O livro de Levítico nos traz que cada sacrifício trazia ali um resultado. Haviam pelo menos 4 pilares nesse ato sacrificial. Todos esses pilares sustentavam a comunhão com Deus. O primeiro pilar era a substituição. O homem que merecia morrer em pecado tirava a vida de um animal para substituir a sua culpa, para que ele se tornasse inocente. A expiação era o sangue derramado desse animal sobre o altar e expia ativamente a transgressão do ofertante. Então, a culpa que havia em mim, num ato de sacrifício, passava para aquele animal. O terceiro pilar era a consagração. A vítima queimada no altar, que era um animal, indica que o ofertante pertence a Deus. Nas ofertas de paz, culmina num banquete jubiloso, comendo a carne daquele animal. E a adoração é o quarto e último pilar. O ato de sacrificar transcende ali o perdão, o reconhecimento supremo da santidade divina e a reverência. Falando um pouquinho sobre ofertas sacrificiais, nós não conseguimos destituir a oferta do ofertante, a adoração do adorador. As duas coisas estão ligadas. As duas coisas são intrínsecas. Não dá para uma oferta ser levada com uma atitude diferente de um ofertante que não está nem aí para o ato, como no caso de Abel. Por isso que Abel não, né? Caim, né? Por isso que Caim, ele foi condenado por Deus, porque ele não entendeu que a oferta faz parte do ofertante, do coração, da atitude. A adoração faz parte do adorador. Não conseguiremos fazer com que essas duas coisas sejam coisas separadas. A substituição e a expiação, o homem que peca merece a morte, mas em seu lugar vai morrer um animal, e com o sangue daquele animal derramado no altar, esse pecado é expiado, apagado. A consagração, no ato de sacrificar, se coloca as mãos sobre o animal, antes mesmo de sacrificá-lo, enquanto o animal ainda está vivo,
o ofertante, naquele ato, ele se identifica com aquele animal e ele faz uma transferência. Ele oferece sobre o altar aquela vítima, aquele animal, representando que ele oferece, representando aquilo que indica que o ofertante pertence a Deus. É como se fosse mesmo uma transmissão. Ele transmite a sua culpa, o seu erro para aquele animal. Comunhão com Deus indica essa ideia jubilosa de comunhão nas ofertas de paz. O ofertante participa comendo a carne sacrificada em um banquete sagrado, semelhantemente na Páscoa, né? Porque eles pegaram o sangue, passaram nos umbrais da casa, o anjo da morte não entrou ali, e o que fizeram com a carne? Um grande banquete e comeram. Inclusive, se a família fosse pequena, deveria juntar com uma outra família para comunhão, para dividir ali aquele banquete. E a adoração, sacrificar, é também adorar. Eu não consigo destituir, eu não consigo separar essas duas coisas. A oferta do ofertante, a adoração do adorador. Por isso que a palavra diz em João que os verdadeiros adoradores, aponta para mim que existem falsos, adorarão a Deus em espírito e em verdade. Aponta para mim que tem gente que não adora em espírito, adora na carne, no automático, não adora em verdade, adora para inglês ver, para alguém ver. E não é uma adoração que é recebida por Deus. Essas duas coisas, elas andam juntas, adoração e adorador, oferta e ofertante. A dinâmica no altar é a apresentação desta oferta pessoal, o ofertante levando pessoalmente o animal até a porta da cerca do tabernáculo, se aproximando do altar, do holocausto. Se fosse hoje, tinha gente querendo fazer em home office, hein? Se fosse hoje, tinha gente não querendo ir presencialmente ali. A identificação era essa imposição de mãos no animal, aonde o ofertante colocava as mãos na cabeça do animal, transferindo simbolicamente a sua culpa. Aí havia a imolação, havia o abate, essa justa paga. Esse próprio animal era degolado, era um reconhecimento ali físico, visual, de que o salário do pecado é a morte, e a expiação, que era uma ação agora sacerdotal. O ofertante não fazia expiação, quem fazia a expiação era o sacerdote, intervindo ali, recolhendo o sangue, aspargindo o sangue no altar, consumando então ali o pecado, a culpa, o erro, as coisas ruins, as maldições, as anátemas, porque o ser humano ele tem essa tendência, né? A tendência do ser humano, carnais como somos, não é se aproximar de Deus. Se aproximar de Deus é uma luta que travamos. Agora, o pecado que tão de perto nos rodeia está aí. Por isso que Deus falou com Caim: o pecado jaz à porta. A forma em que se oferecia sacrifícios, nós podemos fazer o dever de casa, que é ler o capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9, que fala para nós que o ofertante levava pessoalmente esse animal
ali na porta da cerca do tabernáculo, aonde estava este holocausto. Não era por correio, por Sedex, por fax, por home office ou por EAD. Era pessoalmente levar a sua oferta. O ofertante colocava as mãos para indicar que aquele animal era substituto e que se identificava com ele. O próprio ofertante, não o sacerdote, degolava o animal como sinal de uma justa paga de seus pecados. Hoje a gente não gosta de matar nem galinha, né? Você reparou que uma grande maioria vai no aviário, vai ali onde vende frango fresco, galinha fresca, mas a gente tem pena do bichinho? Imagina nesta época. E em seguida, aí sim, o papel do sacerdote de aspargir esse sangue no altar, e aí sim, essa culpa era totalmente lavada, essa culpa era totalmente tirada. O sangue de Cristo lavava completamente, limpava completamente todo o pecado. Em Êxodo 28 e também capítulo 29, nós temos uma ideia de sacerdócio. Leiam, estudantes de teologia precisam ler a Bíblia. É inadmissível você não ler Bíblia. Ah, professor, mas eu estou lendo muitos livros. Legal, mas tem que ler Bíblia também. Levíticos capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 21 e também capítulo 22. Eu gostaria que você até anotasse como dever de casa essa semana. Eu acho que em menos de uma semana você faz essas leituras para que você tenha uma base sólida sobre o livro de Levíticos e também sobre esse cerimonial, sobre esse sacerdócio. Nós temos aqui as funções de um sacerdote, de um sacerdócio sagrado. O sacerdote ele era responsável pela mediação e intercessão. Ele era uma ponte. Ele atuava entre o povo e Deus para expiar o pecado, para mediar o sacrifício e para reconciliar a nação. Hoje, todos nós fomos feitos reis e sacerdotes. Hoje eu e você não precisamos mais da figura de um homem para termos acesso a Deus. Nós temos um acesso livre e completo, mas naquele tempo eles necessitavam de um sacerdote, que era a ponte. Os sacerdotes também eram incumbidos do ensino da lei, eles precisavam instruir ativamente o povo de Israel nos mandamentos, nas promessas, nos estatutos, na santidade, tudo aquilo, turma, que Deus exige. Eu costumo dizer que para alguém ser salvo, precisa só obedecer. O que Adão não conseguiu, né? Adão não obedeceu. Agora, para alguém não ser salvo, não precisa fazer nada. Já nascemos em pecado, já nascemos condenados. Então, se alguém não olhar para Cristo, se seus olhos, se a sua face não foi iluminada, com certeza não haverá salvação eterna, mas perdição eterna. O sacerdote também tinha a função de consultar a Deus, de discernir a vontade de Deus. Ele era um oráculo, ele era um profeta, para que Deus pudesse guiar o seu povo nas decisões ali faladas com
o sacerdote. Só o sacerdote tinha esse acesso. Só o sacerdote tinha esse contato. Engraçado hoje, né? Existem pessoas que se acham mais espirituais do que a gente e muitas vezes ela chega para você e diz assim: olha, Deus me revelou isso e isso e isso sobre você. Se Deus revelou para alguém e não revelou para você, no mínimo, você que tem comunhão com Deus, agradece a pessoa e vai buscar a Deus para ver se aquilo ali é verdade. Porque por que Deus faria o caminho mais longo falando com alguém sobre você se ele não pode diretamente falar ao seu coração? Obviamente, eu estou falando com uma classe de alunos que tem comunhão com Deus. Se você tem comunhão com Deus, Deus vai falar com você diretamente pela palavra. Deus vai falar comigo diretamente pela palavra. E mais uma função sacerdotal era um ministério sagrado. Manter a ordem, manter a limpeza, manter o funcionamento de todas as coisas sagradas dentro das cortinas do tabernáculo, e para isso não precisava ser sacerdote. Os levitas davam conta. Era uma função sacerdotal, de organização, mas os levitas eram responsáveis por isso. Antes de Deus dar a Moisés a lei, o sacerdócio era exercício por causa do chefe da família, o chefe do clã, o chefe tribal. Ele tinha essa responsabilidade sacerdotal diante de Deus. E hoje o véu, ele foi rasgado de alto a baixo. Apesar de eu, como pai de família, ter uma função de cobrir a minha casa em oração, os meus filhos também decidem. Eles têm o livre-arbítrio se eles querem caminhar com Deus, se eles querem viver para Deus ou não. Viver para Deus, ter comunhão com Deus, não pode ser uma imposição minha como pai. Porque Deus, ele não tem netos, Deus, ele tem filhos. Então eu vou para a igreja e participo das programações, dos cultos, eu participo da ceia do Senhor, mas eu não posso, ou pelo menos não deveria, poder eu posso, porque eu tenho autoridade de pai, mas eu não deveria obrigar, já que a adoração tem que ser espontânea. Eu não preciso ficar aqui dentro de casa mandando de dia em dia abrir a Bíblia, orar, porque eles sabem os deveres de um verdadeiro cristão. Deus não tem netos. Ah, mas o meu pai ora por mim. Ah, mas a minha mãe ora por mim. Deus, ele tem filhos. Deus, ele verdadeiramente quer que nos relacionemos com ele por amor e não por obrigação. Depois do Êxodo, Deus, ele desejava que Israel fosse uma nação de sacerdotes. Então ele vai nomear Arão e os filhos de Arão para constituir o sacerdócio. Os filhos de Arão também vacilavam, colocaram fogo estranho lá, Nadab e Abiú, e acabaram sendo penalizados aí, porque não fizeram a coisa direito. Nós temos todos os recursos para fazer a coisa direito, para fazer a coisa certa, mas parece que o ser humano é racinha, né?
Por mais que ele tente fazer o certo, às vezes ele faz o errado. Israel deixou de ser apenas algumas tribos e se tornou uma grande nação. Já não era mais possível cada pai de família ser responsável pelo culto. Então agora o culto, após o êxodo, ele começa a ser institucionalizado. O culto agora começa a ter uma praxis, o culto agora começa a ter um lugar sagrado, o culto agora começa a ter uma liturgia. E hoje tem crescido muito aquele movimento dos desigrejados, né, dos sem igreja, aonde eles querem romper com a instituição. Romper com a instituição muitas vezes não resolve nada. O que não pode estar rompida é a minha comunhão com Deus. E o que mais tem hoje são instituições. Se eu não estou bem na Assembleia, eu vou para a Batista. Se eu não estou bem na Batista, eu vou para uma outra denominação, uma outra igreja. O que não faltam são lugares ali para a gente adorar a Deus em espírito e em verdade. A gente não pode deixar essa revolta no nosso coração, achar que tudo e todos estão errados. A complexidade dos sacrifícios, forma de culto, trabalho do tabernáculo, vai exigir que pessoas trabalhem em tempo integral, ou seja, uma turma ali, uma equipe sacerdotal dedicada para o culto divino, o trabalho divino. E até hoje, essa equipe permanece. São pastores, presbíteros, diáconos, auxiliares de trabalho, obreiros, voluntários. Tem muita gente envolvida para que o culto aconteça, né? Às vezes o culto começa às 7 da noite, mas a equipe já chegou lá às 5h30, 6 da tarde, para preparar tudo. A vocação sacerdotal hereditária, de modo que os sacerdotes podiam transmitir a seus filhos detalhadamente as leis cerimoniais. Deus escolheu primeiramente Arão ou Arão e seus filhos. A partir daí todos os sacerdotes descendiam desta linhagem. Então os descendentes de Arão já nasciam com essa incumbência, já nasciam com essa responsabilidade de servir na casa do Senhor. E não tem coisa melhor que nos dá a maior satisfação, a maior alegria e um sentimento de que nós somos úteis quando nós servimos na casa do Senhor. Se você ainda não é um voluntário, não é um obreiro, procura teu pastor, procura teu bispo, diz que você ama aquela comunidade e que você quer fazer alguma coisa para o reino. Qual é a área ali que ele pode te encaixar para você ser útil? E você vai receber uma alegria tão grande, uma satisfação tão grande. A tribo de Levi, da qual pertencia Arão, ela foi separada por Deus exclusivamente para o serviço sagrado. Mas nem todos os levitas eram sacerdotes, como eu já disse. Eles serviam no tabernáculo, eles faziam esse serviço braçal e eles auxiliavam os sacerdotes. O sacerdote era mais importante do que os levitas. Não. No reino de Deus, todo mundo é importante. Do pastor, do bispo que está ministrando, até o irmão que está lá no estacionamento, nos ajudando a posicionar os carros. Até os irmãos que limparam o banheiro e o banheiro ficou cheirosinho. Todo mundo é importante. Quais eram as funções dos sacerdotes? Serviam como mediador entre Deus e o povo, intercediam e expiavam pecados mediante o sacrifício. Desse modo,
reconciliavam o povo com Deus. Esse povo, ele era reconciliado através daquilo que os sacerdotes faziam. Eles consultavam a vontade de Deus. Eles discerniam a vontade divina para guiar o povo. Números 27 e 21, Deuteronômio 33, 8, fala sobre essa consulta, sobre esses guias. Ensinar. Levíticos 10, 11, a lei de Deus para o povo. Lembra que eu falei no início da aula de hoje que eles eram crus? Eles saíam do Egito com mentalidade de escravo. Eles não sabiam nada de Deus e nada de Bíblia. Então, meu irmão, eles precisavam de professores. E esses professores eram os sacerdotes e levitas. E ministravam nas grandes e sagradas obras do tabernáculo. Eles estavam ali para ministrar, eles estavam ali para ajudar, eles estavam ali para servir. O pano de fundo da redenção na antiga aliança, que é uma sombra, era o altar do sacrifício. Era o sumo sacerdote como mediador humano, porém imperfeito. Era o dia da expiação com o sacrifício dos animais, que apenas cobria o pecado, mas se a pessoa pecasse de novo, teria que fazer outro sacrifício. E um santuário terreno, físico, um tabernáculo feito pelos homens. Na nova aliança mudou tudo e mudou para melhor. Porque a nossa realidade hoje na graça é que Cristo é o nosso mediador definitivo. A gente não precisa mais terceirizar. Ele é perfeito. O Calvário, o sacrifício final que remove o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que remove o pecado do mundo. E o acesso direto, o véu, ele foi rasgado de alto a baixo, permitindo que eu e você hoje tivéssemos livre acesso à presença de Deus. Não desperdice mais um dia da sua vida sem Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Talvez o inimigo de nossas almas está nos cirandando, querendo destruir com a nossa comunhão perfeita com Deus. Mas lembre-se, você foi comprado por um alto preço. Deus te ama da maneira que você é, do jeitinho que você é. E por isso Jesus morreu naquela cruz. Levítico não é um livro de leis mortas, ultrapassadas, retródotas, mas Levítico é a prefiguração do Evangelho, revestido de simbolismo. O tabernáculo forneceu para nós uma arquitetura visual e teológica necessária para que todos os homens compreendessem a magnitude do sacrifício do Calvário, do sacrifício absoluto. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais nesta nossa aula de hoje. Aqui estão minhas redes sociais, me segue lá no Instagram, veja meus vídeos no YouTube, me segue lá no Facebook ou no LinkedIn. E se você tiver qualquer dúvidas sobre a aula de hoje, é só você me conectar aí ou no WhatsApp ou no e-mail, que eu, com todo amor e carinho, vou tirar todas as dúvidas de vocês.